Tem coisas novas que Deus vai fazer tu enxergar. Tem coisas maiores que tu vai viver. Aleluia. Não tenha medo. Aleluia. Daquilo que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque é grande. 2 Samuel, aleluia, 9. Certo dia, Davi perguntou, será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para esta pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. As suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu, sim, existe o filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Aleluia. Você vê que Davi tinha uma aliança com o pai de Mefibosete. E Davi se lembra dessa aliança. Aleluia. Porque a aliança, aleluia, nós temos que guardar e nós temos que honrar. O tempo passa, aleluia, mas chega o tempo de Davi honrar, aleluia, com a sua palavra. Se tem uma coisa que nós temos que honrar é com a nossa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, Davi pergunta a Ziba se tinha alguém. Ziba diz, tem. Só que ele não fica calado. Ele diz, tem. Mas ele diz, porém ele é aleijado. Porque ele sabia que um aleijado jamais poderia, aleluia, sentar na mesa do rei. Até porque, aleluia, era uma desonra muito grande. Só que Ziba não sabia que existia uma aliança. E nós temos que entender que a aliança nos leva em lugares aonde a nossa capacidade nunca chegaria. Porque pela capacidade, pela deficiência de Mefibosete, ele nunca chegaria na mesa do rei. Mas existia o quê? Uma aliança. E é essa aliança que vai abrir portas, aleluia, que estão fechadas na tua vida. É essa promessa que vai abrir portas que hoje ainda não estão abertas. Não é porque, aleluia, você sabe fazer alguma coisa. É porque Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Você vê que quando Ziba fala que ele é aleijado, é como se não tivesse falado nada. Por quê? Porque Davi sabia da promessa que tinha feito. Sempre vai ter alguém que, em vez de falar bem de você, vai falar mal. Sempre vai ter alguém, aleluia, que em vez de dar um conselho bom sobre você, na primeira oportunidade vai querer te cortar. Porque existem essas pessoas, infelizmente, que são de caráter. Tem uns que são usados pelo cão, mas tem outros que não têm caráter realmente. Não foi trabalhado o caráter, a identidade. Então nós vemos aqui ele colocando o defeito. Ele teve a oportunidade de ficar calado, mas ele foi expor, achando que mudaria alguma coisa. Porque tem gente que quando expor o seu defeito, quando expor você, é achando que vai mudar alguma coisa na visão daquela pessoa. Só que a visão de Davi não ia mudar por causa da opinião de Ziba. Aleluia. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele sabe quem você é. E a opinião
do rei não vai mudar por conta dos Zibas que se levanta para querer te defamar. Aleluia. O que o rei tinha propositado dentro do coração a fazer, aleluia, ele iria fazer. O que ele falou não iria mudar, mas estava revelando o caráter de Ziba. Ele mesmo revelou o caráter dele e ninguém precisou expor, porque quando ele fala do outro, ele está revelando quem ele é. Eu sei de você quando você fala do outro, mais quando você fala de você. Quando você fala do outro, eu sei mais sobre você do que do outro. Então ele mesmo se entregou. Ele mesmo ali, aleluia, mostrou quem ele era. Ao falar, aleluia, das dificuldades de Mefibosete, pensando que iria atrapalhar. E o Senhor manda dizer para você, se tem pessoas, aleluia, que pensam que vão atrapalhar o que eu tenho com você, não vão atrapalhar. Porque o que elas falam ao teu respeito não muda o meu pensamento sobre você, diz o Senhor. O que elas falam de você não muda o meu pensamento sobre quem você é, porque eu te conheço. Aleluia. Eu sei quem é você. E o pai de Mefibosete foi fiel a Davi. Aleluia. Foi fiel. Mesmo, aleluia, o pai dele, Saul, ele ficou do lado de Davi. Aleluia. E eu quero dizer para você, tem pessoas leais que Deus coloca do nosso lado. Tem os Ibas que se levantam, mas tem gente leal que o Senhor coloca para segurar a nossa mão. Aleluia. Aí sabe o que Davi pergunta? Onde está ele? Ou seja, falou que era aleijado, mas Davi pergunta onde está ele? O que você está me dizendo sobre ele não muda o que eu quero fazer na vida dele. Era como se Davi estivesse respondendo assim para Ziba. Porque eu decidi abençoar. Eu decidi fazer. Independente, aleluia, da sua fragilidade, da sua deficiência. Eu vou honrar com a minha palavra, com a minha aliança. E eu quero te dizer que Deus vai honrar com a palavra dele na tua vida e com a aliança que ele fez contigo.